Bom, a área da comunicação coletiva, por esses objetivos que nós falamos que ela tem, acaba gerando necessidade de uma série de ferramentas de comunicação para atender às necessidades desses objetivos da área de comunicação coletiva. Algumas dessas ferramentas que o Torquato fala nesse gráfico é a editoração, a identidade visual, o jornalismo, as relações públicas empresariais, as relações públicas governamentais, o marketing cultural, a publicidade institucional e a publicidade comercial e industrial. Todas essas ferramentas são feitas pela empresa em conjunto com outras empresas, outros fornecedores, como agências de publicidade, agências de comunicação, empresas de mídia de maneira geral, para refletir no público externo, certo? No sistema, no macrosistema ambiental, como tem no gráfico, a imagem da organização. É um conjunto de ferramentas bastante complexo e exige uma profissionalização muito grande dos profissionais que trabalham nessas áreas. Então, por exemplo, o jornalismo tem uma função muito importante nas relações com a mídia e na informação gerada dentro da própria organização. É por isso a necessidade dos profissionais de jornalismo. As relações públicas exigem profissionais de relações públicas bastante treinados, muito bem treinados, para o desenvolvimento das relações, tanto internas quanto externas, e com públicos diferentes. Por isso que ele chama atenção para relações públicas empresariais e relações públicas governamentais. Essas relações públicas governamentais podem ser exemplificadas pelo famoso lobby, que aqui no Brasil é mal visto, mas no exterior a prática do lobby empresarial é uma prática comum. Seria a tentativa, o esforço de empreender influência sobre os públicos governamentais para a construção de leis, para a formação de leis, estabelecimento de regras que protejam a organização, os empregos gerados pelas organizações, os públicos consumidores, etc. O que, por exemplo, as empresas de automóveis estão fazendo nos Estados Unidos é um tipo de lobby. É um lobby bastante amplo, bastante público, mas é um lobby para que o governo dê ajuda a elas para elas continuarem existindo. Mas pode ser coisas mais sutis, como por exemplo uma empresa de alimentos fazer lobby junto ao governo para diminuir a taxação da importação de trigo, por exemplo, para diminuir o preço dos produtos. Isso seria um exemplo de lobby. A publicidade é outra ferramenta muito importante, provavelmente a mais visível dentro da comunicação empresarial, da área de comunicação coletiva, justamente porque é o que é mais visto. Nós falamos já bastante de publicidade ao longo desse curso. Nós vemos que a publicidade ela tem uma importante função econômica, já que ela gera a circulação da riqueza. Ela tem uma função de antagonismo comercial, ao proporcionar que uma marca seja comparada a outra. Ela tem a função de incentivo ao consumo, então ela gera a circulação da riqueza. Tem a função de criar os hábitos dos consumidores, os consumidores aprendem sobre os hábitos de consumo. Tem a função de inovação, os novos produtos, os novos modelos, as novas técnicas são apresentadas pela publicidade. Tem a função de informação, que é a função básica da publicidade, que é informar o público sobre a existência dos produtos, dos serviços, das ideias. E a função de expansão do consumo, para que a empresa possa continuar crescendo e a economia, de maneira geral, possa continuar crescendo. Sobre a função da informação, ainda chama a atenção que essa publicidade serve não só à comunicação empresarial, mas também à comunicação política e ideológica, que nós falamos também lá nas bases da teoria da comunicação. Então, para as campanhas políticas é muito importante o desenvolvimento de técnicas aprimoradas, profissionais, de publicidade eleitoral. Porque o profissional de publicidade, o profissional de comunicação de maneira geral, no ambiente político, não pode ser simplesmente aquele marqueteiro que convence as pessoas a votar no candidato. Deve informar adequadamente sobre o que o candidato está oferecendo e sobre o que é o candidato, quem é o candidato mesmo. Sobre a identidade visual, que é uma ferramenta extremamente importante nos dias atuais, por causa do nível de exigência e da quantidade de elementos simbólicos visuais que nós somos apresentados o tempo inteiro. Então as empresas, não só empresas privadas, mas também os órgãos públicos, devem aprimorar cada vez mais
a sua capacidade de desenvolver uma identidade visual, técnicas de identidade visual através dos profissionais designers, que são profissionais que estudam durante muito tempo sobre isso, de como formar uma marca, formar uma papelaria, formar uma série de elementos visuais que correspondam à identidade corporativa da organização, da empresa. Então eu tenho aqui alguns exemplos para ser mostrados a vocês sobre identidade visual. Temos aqui, por exemplo, imagine essa simples garrafa de água carrega a identidade visual de uma empresa. Então é embalagem, é uma coisa simples, corriqueira, podia ser transparente, escrito apenas água, mas aquilo ali transmite uma identidade, as pessoas podem confiar mais ou menos, acreditar mais ou menos naquela marca. As empresas, nos seus documentos oficiais, devem ter suas marcas muito bem expostas, justamente para que, durante todo o processo oficial de comunicação pelas redes formais, a marca, a identidade visual esteja passando o tempo todo e que acaba refletindo também no ambiente externo. Um exemplo seria esse documento aqui de uma empresa. Até mesmo nas coisas mais corriqueiras, como por exemplo uma conta de um fornecedor de energia, a marca da empresa está presente lá e deve estar presente, justamente para que as pessoas saibam identificar entre uma empresa e outra. Veja, por exemplo, nesse outro documento oficial aqui, uma empresa de educação transmitindo a sua imagem para os seus clientes possíveis e qualquer outra pessoa que venha entrar em contato com aquela marca depois. Veja, por exemplo, esse caso típico de camisetas de festa, a quantidade de marcas que são colocadas nas costas da camiseta, transmitindo justamente toda a imagem ligada à festividade, à alegria, etc. Instituições não governamentais, empresas sem fins lucrativos, filantrópicas, também precisam desenvolver suas marcas. Essa aqui, por exemplo, ela ajuda pessoas através do trabalho voluntário, etc., mas precisa também de uma marca. E os apoios, é claro. Novamente aqui uma empresa do ramo educacional, dando apoio para uma instituição do terceiro setor. Temos aqui também a marca da nossa produtora. Ela sendo colocada numa camiseta serve justamente para demonstrar a presença dela nos ambientes diversos em que possa ser utilizado. Até mesmo a área profissional tem seus símbolos, suas marcas que precisam ser divulgadas. Por exemplo, o símbolo da psicologia. Até mesmo os estudantes sabem da importância de uma boa marca, uma boa divulgação visual sobre um evento, sobre algum elemento. Aqui estão, por exemplo, algumas de camisetas apresentadas por estudantes, alunos meus, falando sobre algum produto, desenvolvendo alguma marca, desenvolvendo algum trabalho e que ele sabia da necessidade de uma apresentação visual que fosse presente na apresentação e posterior a ela. Por isso, a própria camiseta como sendo uma mídia. No trabalho realizado pelos meus alunos também sobre marcas presentes no evento das Olimpíadas 2008 em Pequim, eles descobriram uma série de marcas, foram mais de 80 marcas presentes nos eventos olímpicos. Aqui estão algumas imagens para mostrar a quantidade de marcas que eles conseguiram captar. Até mesmo marcas em locais inusitados que a gente não espera que haja uma marca, tem ali a marca no sapato da atleta, no momento do salto dela ali que aparece. Então, todas essas marcas, todos esses símbolos, essas imagens, formam a identidade visual de uma organização, de uma instituição, até mesmo de uma pessoa, de um órgão, certo? De uma classe. E esses elementos são muito importantes para a área da comunicação coletiva, porque é isso que chega para o público externo. Interno também, mas externo principalmente porque é o objetivo, é a meta da organização se comunicar com este público externo. Uma das funções muito importantes dessa desenvolvimento dessa identidade visual, das identidades visuais das organizações, das empresas, dos órgãos, etc., também é a diferenciação. Como nós vimos lá nos obstáculos da comunicação, a indiscriminação é uma falha, é uma barreira à comunicação. Então, as identidades visuais servem também para fazer a discriminação entre uma empresa e outra, de uma organização e outra. Faz com que você, como público, nós como público, receptor dessas imagens, dessas mensagens, saibamos diferenciar uma organização, um órgão, uma empresa, uma classe da outra.